Oi, gente. Então, na metafísica, nós podemos pensar acerca do conteúdo, digamos, ontológico, conteúdo metafísico mesmo das sentenças, de forma que nós vamos lá ter vários níveis, né? Vários níveis de proposições verdadeiras. Então, nós podemos começar aqui pensando acerca das verdades necessárias, né? Verdades necessárias, vamos dizer, as necessidades, né? Necessidade aqui no contexto da necessidade metafísica, no contexto da necessidade abstrata, tá? Então nós vamos dizer de uma sentença, né? Dada uma sentença, por exemplo, nós temos aquela forma, a sentença P, daí nós vamos poder dizer que a sentença P é uma verdade necessária. Então, poderia ser dito isso, né? P é uma verdade necessária. Ou seja, P, isso aqui é o predicado, né? O universal, compartilhado, ser uma verdade necessária, uma propriedade compartilhada por uma série de proposições. Então, vamos dizer que P é uma necessidade, né? P é uma necessidade. Isso aqui é necessidade metafísica, né? Necessidade no sentido metafísico. Não no sentido, por exemplo, eu tenho necessidade de beber água. Não é isso. Isso aqui é a dimensão metafísica dessa sentença, tá? Dessa proposição. Então, quando que nós vamos poder dizer de P que P é uma necessidade, né? Ou é uma verdade necessária? Vamos nos lembrar aqui daquela citação do Leibniz, tá? Então, nesse livro aqui, a Monadologia, tem lá Leibniz citação. Também há dois tipos de verdades, as de razão e as de fato. As verdades de razão são necessárias e seu oposto é impossível. E as de fato são contingentes e seu oposto possível. Então, ele diz que as verdades de razão são necessárias, né? Então, essa é uma terminologia que não é mais usada, verdade de razão, mas você dizer de uma verdade que ela é necessária, isso ainda é lugar comum, né? Então, isso aqui na terminologia do Leibniz, né? Quando você tem uma verdade necessária, isso aqui é uma verdade de razão. A verdade de razão é aquela cujo oposto é impossível. O oposto é impossível. Então vejam aqui, a definição de necessidade já se aplica, já está sendo feita usando uma outra modalidade, né? Uma outra modalidade metafísica para definir a necessidade. Será que nós não teríamos uma definição, digamos, não modal, né, do conceito de necessidade? Né? Então, quando a gente diz que P é uma verdade necessária, o que nós estamos dizendo disso, né? Uma concepção bem articulada, uma concepção, de certo modo, sólida na filosofia contemporânea, é assumir que as verdades necessárias são aquelas verdades que são sempre verdadeiras, não? Sempre verdadeiras. Uma outra forma de dizer isso é afirmar que P é uma verdade necessária se somente se P é verdadeira em todas as situações possíveis, né?
digamos, situações imagináveis, tá? Isso aqui, então, é a mesma coisa de dizer que P é verdadeira, P é verdadeira em todos os mundos possíveis. Sentenças que ganham essa atribuição, né, de verdades em todos os mundos possíveis, independente de outras relações que podem ser estabelecidas entre esses mundos, são chamadas de, digamos, modalidades, né? Isso aqui é uma modalidade, digamos, universal. Mas universal nesse sentido não tem nada a ver com o universal oposto do acidental, tá? O oposto, digamos, do particular, né? Então a modalidade universal aqui não é naquele sentido lá, tá? O universal aqui é validade em todos os mundos possíveis, verdade sempre. Então, mas será que tem alguma proposição que tem validade sempre? Isso aí é bem estranho, né? Falar que algumas proposições são necessárias, né? Aqui nós vamos ter que fazer alguns ajustes, algumas configurações para que esse discurso modal não vire um discurso dogmático, né? Porque pode virar um discurso dogmático. O discurso dogmático é quando a necessidade é colapsada com, digamos, com o absoluto, né? Então, uma proposição ser necessária significa que ela é sempre verdadeira em todos os mundos possíveis que pertencem, digamos, a uma dada lógica, a uma dada teoria argumentativa. Então, quando você tem lá um conjunto de regras pré-estabelecido, tá? Esse conjunto de regras é pré-estabelecido, e aí você pode dizer, olha, P é uma verdade necessária, significa que ela é sempre verdadeira em todos os mundos que são construídos a partir daquele conjunto de regras. Agora, se você retirasse esse conjunto de regras pré-estabelecidas, seria muito difícil encontrar ainda verdades necessárias, né? Então vamos dizer aqui, isso aqui eu não vou colocar na definição, porque a definição clássica, né, do Leibniz, do oposto é impossível, pode ser formalizada e pensada assim. Quando você diz que é verdadeiro em todas as situações possíveis, ou seja, o oposto não é possível, né? Então o oposto é impossível. É exatamente isso aqui, dizer que o oposto é impossível, né? Se o oposto é impossível, então aquilo lá é verdadeiro sempre. E a verdade em todos os mundos possíveis, tá? Mas aqui a gente deveria colocar, se fôssemos seguir a lógica contemporânea, nós deveríamos ainda colocar alguns detalhes ali, né? Nós deveríamos colocar aqui, em todos os mundos possíveis, primeiro a verdade deveria ser definida em um mundo, né? Nós deveríamos definir assim, ó. P é verdadeira em um mundo. É bom chamar de mundo possível, há discussões também sobre se isso é pertinente. Em um mundo possível, vamos dizer, W, né, que é o W é muito usado para o mundo possível, se e somente se P é verdadeira sempre. Esse sempre aqui tem um detalhe, em todos os mundos, né? Em todos os mundos possíveis, em todos os mundos possíveis que são acessíveis a partir de W.
E aqui ainda deveríamos colocar em uma certa lógica, em uma dada lógica. Essa seria a definição completa. Agora, o que significa mundos acessíveis a partir de W? Isso eu acho que não tem interesse agora. Logo eu vou explicar diagramas para representar as modalidades. E aí eu volto a esse ponto, tá? Agora, em uma dada lógica, realmente isso aqui é um ingrediente essencial que nem sempre aparece aí na literatura, né? Aliás, quase nunca aparece, ou melhor, nunca aparece. Isso tudo é feito como se existisse uma lógica, um conjunto de regras estável e determinado, né? Agora, acontece que isso não é o caso, necessariamente. Então, nós vamos dizer o seguinte, olha, aqui, né, aqui na questão das modalidades, será que realmente existem proposições necessárias? Essa é uma questão. Será que existem proposições necessárias? Existem verdades necessárias? É uma verdade necessária. Será que existem? Bom, as leis da física são verdades necessárias? Aqui eu quero fazer uma distinção entre verdades necessárias e verdades fisicamente necessárias e verdades logicamente necessárias. Então eu vou ler aqui um pedaço do livro da filósofa Susan Haack. O título do livro é Filosofia das Lógicas. Então ela está discutindo aqui a questão das verdades necessárias, e aí citação Susan Haack: entre as verdades necessárias também se costuma distinguir verdades fisicamente necessárias, verdades que fisicamente não poderiam ser de outra forma, cujas negações são fisicamente impossíveis, verdadeiras em todos os mundos fisicamente possíveis, e verdades logicamente necessárias, verdades que logicamente não poderiam ser de outra forma, cujas negações são logicamente impossíveis, verdadeiras em todos os mundos logicamente possíveis. Algumas vezes, a necessidade física é explicada por meio da necessidade lógica, como compatibilidade lógica com as leis da natureza. Então, a fim da citação, quando a gente está pensando aqui nos termos que a Susan Haack coloca, né, você tem que ver o seguinte: verdades necessárias, bom, mas isso aqui fisicamente necessária, fisicamente, quimicamente, biologicamente, logicamente, matematicamente, que tipo de sentença necessária você está falando, no fundo? Se você está dizendo que uma proposição é uma verdade necessária, você está falando de que tipo de necessidade? Tem vários tipos, não tem só um tipo. Não é? Não tem só um tipo. Então, observe o seguinte, isso aqui é, logicamente, matematicamente, são dimensões das ciências formais, né? Ao passo que essas outras dimensões aqui são dimensões das ciências empíricas, aquelas que têm uma pretensão de descrever o real. Mas quando você está falando de verdade necessária, você tem que deixar claro qual é o nível de verdade necessária. Né? Vai mudar, claro que vai mudar, dependendo da resposta. Né? Existem verdades fisicamente necessárias de acordo com uma determinada mecânica? Sim, né? Claro. Existem verdades, digamos,
logicamente necessárias de acordo com uma determinada lógica? Sim, também, claro. Não? Matematicamente necessárias? Sim, de acordo com a matemática padrão, tem várias verdades matematicamente necessárias. Né? Mas percebam que a dimensão aqui do fisicamente necessário não é uma dimensão equivalente à dimensão do logicamente necessário, nem do matematicamente necessário. Não é a mesma dimensão. Então, quando nós estamos falando desses níveis de verdades necessárias, nós temos que levar em conta que as verdades necessárias, elas têm vários níveis, né? Claro que isso aqui não é uma lista exaustiva, tem muitas outras, né? Mas, por exemplo, se você pegasse lá uma proposição, sei lá, vamos pegar aí 5 maior que 3. Isso aqui é uma verdade necessária, porque isso é sempre verdade, digamos, em todos os mundos matematicamente possíveis. Claro que aí teria matemática clássica, né, que é o que interessa, que é a matemática que a humanidade está usando agora nesse ponto do espaço-tempo. Você poderia dizer também, por exemplo, eu quero uma verdade logicamente necessária. Bom, sei lá, por colocar aqui A igual a A, princípio da identidade, né? O princípio da identidade seria uma verdade logicamente necessária, considerando a lógica clássica padrão. Fisicamente necessária, bom, você poderia colocar aqui uma lei de Kepler, né? A lei de Kepler, por exemplo. Uma delas, vamos pegar que toda órbita, os planetas têm órbita elíptica ao redor do Sol, né? Então, isso aí seria uma verdade fisicamente necessária. Agora, isso é uma verdade logicamente necessária? Não, né? Claro que não. Porque você pode perfeitamente conceber uma situação tal que esse tipo de órbita elíptica não seja o caso, né? Então aqui a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Quando eu estou falando de verdade necessária, é óbvio que eu não estou falando de verdade fisicamente necessária. Verdade fisicamente necessária, para o ponto de vista da metafísica, não tem interesse. Não é? Tem interesse, porque a metafísica está no domínio da possibilidade, ela está no domínio, digamos, do logicamente necessário. Né? Então, claro que você vai encontrar necessidades físicas que não são necessidades lógicas. Né? Posso imaginar A diferente de A? Até dá para entender, né, o que é isso. Agora, aqui já é mais difícil, né? Então tem níveis aí de necessidade. Tem níveis de necessidade. Quando nós estamos falando de necessidade, nós estamos, em geral, pensando aqui, né? Necessidade lógica. Sempre verdadeiro em todos os mundos criados e imaginados, levando em conta uma lógica dada. Isso que é a verdade necessária, né? Digamos, a mais robusta das verdades necessárias. Se você pegasse uma verdade fisicamente necessária, tem uma coisinha ali. Uma coisinha ali. Claro que nós vamos nos preocupar com o conjunto do logicamente possível, né? Porque o logicamente possível, ele é super amplo. A verdade lógica, a necessidade lógica, ela deve ser respeitada para acesso às verdades físicas, às necessidades físicas. Mas você pode ter alguma coisa que é uma necessidade física e não é uma necessidade lógica, né? Do mesmo modo que isso poderia acontecer entre outros níveis, tá? Mas a mensagem, então, da aula é que nós devemos pensar que a necessidade lógica é a mais forte delas, significa o núcleo da necessidade, né? Nisso eu quero ler aqui uma citação do Tractatus, do Wittgenstein, citação, proposição 637, não há coerção em virtude da qual
porque algo aconteceu, algo mais deva acontecer. Só há necessidade lógica. Fim da citação. Esse só há necessidade lógica é muito bom. Isso é muito bom e isso permite que você entenda que fora das ciências formais não há um controle do que está acontecendo exatamente, né? Então é isso. Daqui a pouco a gente continua falando aí das verdades necessárias, possíveis, tá?